Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje sobre a questão da análise, né? Então, né, por que a gente estuda, né, sobre essa questão da análise no paradigma consciencial, né? Eu diria, né, que o fundamental, né, a ideia básica é que a análise é um dos passos fundamentais na produção do conhecimento científico, né? E o método, né, científico, tradicionalmente descrito por Descartes, é justamente um método em 4 etapas. A primeira etapa seria justamente a evidência, né? E aceitar, né, apenas aquilo que seja evidente, né, uma realidade evidente, algo que for claro e distinto, evitando a questão da precipitação e a questão do preconceito, né? E a ideia, né, é que qualquer ideia ou proposição ela deve ser analisada e aceita apenas se não houver dúvida razoável sobre a sua verdade, né? Então, por exemplo, né, antes de verificar, afirmar que um medicamento, né, é eficaz, garantir, né, que existam dados e esses dados sejam claros e consistentes com a eficácia, né, do medicamento, né? O segundo passo, né, seria a análise, que é justamente a pessoa dividir, né, cada problema em questão, né, em partes menores, tantas partes quanto forem necessárias para resolver esse problema grande, né? E a ideia, né, é que desmembrar esses fenômenos complexos em componentes mais simples, isso ajuda a melhorar a compreensão do problema. Então, por exemplo, né, ao estudar uma doença, né, a ideia é analisar separadamente os seus sintomas, as suas causas e os possíveis tratamentos, né? Uma terceira etapa, né, do método científico seria a síntese, que é justamente conduzir, né, o pensamento de forma ordenada, começando, né, pelas partes mais simples e mais fáceis de se compreender e progredindo gradualmente para até os raciocínios mais complexos e elaborados, né? E a ideia, né, é reconstruir o todo a partir das partes analisadas com base, né, em uma ordem lógica e coerente, né? E, por exemplo, né, ao estudar os átomos, antes de entender moléculas e, posteriormente, né, os compostos químicos. Por último, né, o método de Descartes descreve a enumeração e revisão, né? A ideia é fazer revisões e verificações completas para garantir, né, que nada tenha sido omitido, né? E a ideia, né, é que o processo de revisão assegura, né, que seja mais exata, né, a resposta e também que o raciocínio seja mais completo ou que o experimento, né, seja mais completo, né? E, por exemplo, né, seria, por exemplo, você revisar, né, todos os cálculos em uma pesquisa científica antes de publicar, né, essa pesquisa, né? E eu gostaria, né, de finalizar esse episódio de hoje dizendo que, de certa forma, né, o paradigma consciencial tem algum nível, né, de conformidade com o método, né, conforme descrito por Descartes, né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.